Olá, querido aluno, bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Soma Online. Hoje vamos tratar sobre um pedaço importante da história da Inglaterra. Nós vamos ver o período compreendido entre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que denominamos como Revoluções Inglesas. É o fim do absolutismo monárquico da Inglaterra e este processo foi fundamental para compreender a rápida ascensão econômica e política da Inglaterra a partir do século XVIII. Algumas características da monarquia inglesa. A Carta Magna, assinada em 1215, impôs ao príncipe João Sem Terra uma série de limitações ao poder real quanto à cobrança de impostos e as garantias de direitos civis à nobreza. A Inglaterra possuía uma peculiaridade. Antes mesmo da formação de seu Estado Nacional, ainda em tempos feudais, podemos observar a criação de um parlamento como sendo uma instância mediadora nos interesses do rei e os interesses da nobreza. Essa instituição vai evoluir com o passar do tempo. O parlamento inglês era dividido em duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Outro traço interessante é o fato de que dentro do parlamento inglês existem duas instâncias. A Câmara dos Lordes, que vai abrigar a alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que recebe a baixa nobreza, pequenos proprietários rurais e já na virada do século XVII, alguns burgueses. O reinado de Elizabeth I, 1558 até 1603. Considerado o auge do absolutismo inglês, período de grande desenvolvimento cultural, de progresso econômico, de relativa estabilidade política. Grande projeção internacional da Inglaterra, que derrotou nos mares a enorme armada espanhola, símbolo do poderio marítimo da coroa espanhola. A rainha morreu sem deixar herdeiros. A história de Dona Elizabeth é uma história muito interessante. Ela era considerada uma filha bastarda de Henrique VIII e sofreu forte resistência para assumir o poder. No entanto, seu reinado foi impecável. Além de consolidar o anglicanismo, Dona Elizabeth também promoveu um grande avanço econômico, e não só um avanço econômico, como o avanço da Inglaterra nos mares. Este pedaço da história é fundamental para compreender a ascensão e o empoderamento da burguesia e que justifica, em certa medida também, todos os atritos religiosos que estão por vir, uma vez que, mesmo consolidando a Igreja Anglicana, Dona Elizabeth foi muito, mas muito tolerante com outras expressões religiosas, sobretudo o puritanismo. A sociedade inglesa, gentry, pequena e média nobreza rural, yeoman, camponeses, pequenos proprietários, e a burguesia, crescimento dos diversos segmentos burgueses. Essa é uma outra questão importante. São esses três grandes grupos que dominam o processo revolucionário. Podemos observar que a tendência está sempre ligada à questão da propriedade e também da ligação com o setor produtivo, desde aqueles que estão produzindo a matéria-prima no campo até mesmo os burgueses que já estão ligados ao setor produtivo. Esses três grandes grupos vão movimentar a política inglesa, como nós vamos ver agora. A dinastia Stuart e os conflitos com o parlamento. O rei Carlos I, 1625 e 1649, sucessor de Jaime I, que governou entre 1603 e 1625, governou parte de seu reinado sem convocar o parlamento e tentou cobrar mais impostos. Após a morte de Dona Elizabeth I, há o fim de uma dinastia, a dinastia dos Tudor. Os parentes mais próximos eram os Stuarts, que vão assumir a coroa inglesa. Os Stuarts, eles vão implementar uma política não só muito absolutista, mas também ligada a um anglicanismo que ignora e persegue todas e qualquer outra expressão religiosa existente dentro da Inglaterra, e também uma política que desrespeita o parlamento tão tradicional dentro da Inglaterra. São essas duas questões que vão levar a uma série de atritos que culminam num processo revolucionário. Sua estratégia política previa a perseguição aos puritanos, visando a eliminação de seu direito à pregação nas igrejas e à divulgação escrita de suas ideias.
Todo este contexto levou, obviamente, a uma série de tensões e essas tensões culminaram na Revolução Puritana, que aconteceu entre 1642 e 1649. O parlamento estava dividido entre os partidários do rei, os cavaleiros, e os puritanos, conhecidos como cabeças redondas. O New Model Army favoreceu a vitória dos cabeças redondas, liderados por Oliver Cromwell. Essa é uma questão importante. Cromwell foi um grande líder, o líder dos cabeças redondas. E os cabeças redondas tinham o objetivo de acabar com o poder absoluto do rei, reafirmando o poder e a ação do parlamento. Essa questão levou a um radicalismo extremo que fez com que o embate direto fosse inevitável. No entanto, os cabeças redondas, eles contaram com uma nova dinâmica, uma nova forma de se ver a guerra, que ficou conhecido como New Model Army. O desempenho de um soldado na guerra poderia garanti-lo, pós o processo revolucionário, uma ascensão na carreira militar ou até mesmo uma integração ao exército inglês. Isso acabou levando e motivando muitos soldados e o resultado foi a vitória. E a vitória levou ao fim do absolutismo monárquico pela primeira vez dentro da Inglaterra. Os niveladores eram radicais que propunham reformas sociais profundas, com a redistribuição de propriedades, ampliação do direito de voto e eliminação das elites intelectuais e religiosas. Bom, após um rei ser morto publicamente, a Inglaterra vai vivenciar um momento muito peculiar, pois mesmo tendo a certeza por parte dos revolucionários que o caminho seria o fim do absolutismo monárquico, os grupos eles eram muito diferentes entre si, assim como podemos ver no caso dos niveladores. Então, existe aqui também um problema interno. O que acontecerá com a Inglaterra após a Revolução? Para compreender isso melhor, vamos voltar à figura central de Oliver Cromwell, a República de Cromwell. Entre 1649 e 1660, a Inglaterra viveu um governo republicano chamado Commonwealth, eliminação da Câmara dos Lordes. O ato de navegação, aprovado em 1651, determinava a exclusividade de transporte de produtos orientais ou de origem colonial para navios ingleses. Atos de navegação, tema excelente para a prova do Enem. Os atos de navegação garantiam o monopólio do transporte dos produtos ingleses. Isso acabou levando à conquista de um grande nicho de mercado. A burguesia ela vai se favorecer e vai enriquecer desse processo. Isso explica a precocidade, é um dos elementos, na verdade, que explica a precocidade da Inglaterra na Revolução Industrial. Após a morte de Cromwell, a República entrou em decadência. E aí o bicho pegou. Por quê? Cromwell era uma grande liderança. Ele morre. Quem vai assumir a Inglaterra? Internamente, uma instabilidade social muito forte. Grupos radicais, como os niveladores, queriam radicalizar esta república, trazendo outros sujeitos de camadas mais humildes para uma participação ativa. Boa parte dos burgueses não eram favoráveis a esse tipo de ação. E aí, para conseguir manter a Inglaterra dentro de um processo revolucionário, garantindo o poder do parlamento, eles chegaram à conclusão que a solução seria trazer os filhos do rei que tinha sido deposto, Carlos I. As crianças tinham sido preservadas, elas não foram mortas no final da Revolução Puritana e passaram um tempo exiladas na França. O retorno dos filhos de Carlos I é um momento muito importante, pois ao retornar nós vamos ver não só um retorno à vida monárquica, como também a presença de reis que vão tentar restabelecer o absolutismo monárquico, como, por exemplo, a restauração monárquica e Jaime II, que tentou restaurar o absolutismo e o catolicismo. Restaurar o catolicismo em um país protestante é sinônimo de insatisfação popular, insatisfação política, que acabou resultando num novo processo revolucionário, a Revolução Gloriosa de 1688. Não ocorreram sangrentas batalhas e por isso ela recebe esse nome. Essa é uma questão que costuma ser cobrada, então fique alerta. Início da supremacia do parlamento sobre assuntos políticos. O novo rei, Guilherme de Orange, foi indicado pelo parlamento. O Bill of Rights
consolidou a vitória do parlamento sobre a monarquia inglesa. O Bill of Rights é um documento muito importante, foi escrito com a influência de um dos primeiros iluministas da história, John Locke, e ele garantia os direitos inalienáveis do homem, a liberdade, a propriedade, a busca pela felicidade e colocava definitivamente um poder à monarquia real inglesa. Agora, as principais decisões políticas passavam a ser tomadas pelo parlamento. Para fixar todo este conteúdo, vamos ver uma questão? A Revolução Puritana 1640 e a Revolução Gloriosa de 1688 transformaram a Inglaterra no século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que a. Determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte redução da produção e exportação de manufaturados. Este item está incorreto, pois, como vimos durante o governo de Cromwell, o que acontece é a declaração dos atos de navegação que favoreceram e fortaleceram a marinha inglesa. B. Resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais, dos cavadores e dos niveladores, que defendiam o fim da monarquia e dos privilégios dos nobres. Esse item também está incorreto, pois, embora esses grupos tenham participado ativamente, contribuindo para a Revolução Puritana, eles não conseguiram levar as suas ideias adiante, se tornando, portanto, grupos minoritários. C. Envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as disputas políticas e sociais, desembocaram na retomada do poder pelos católicos e em perseguição contra os protestantes. Esse item também está incorreto porque a conclusão alcançada pelo item não corresponde à realidade. Nós vamos ver que quem toma o poder e passa a reger a política inglesa são sobretudo os burgueses e não os católicos ou protestantes. As questões religiosas, elas passam a ocupar um outro papel que não ligado ou diretamente relacionado à vida política. D. Geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo parlamento. Esse item está correto, dialoga diretamente com o Bill of Rights, que vai ser a base da construção da monarquia parlamentar inglesa. O rei existe, a família real existe, mas quem decide a política é o parlamento. Portanto, esse item está correto. Letra E. Precederam as revoluções sociais que nos 2 séculos seguintes abalaram França, Portugal e as colônias da América, provocando a ascensão política do proletariado industrial. Esse item contém um equívoco, pois ele vai tratar esses movimentos sociais como sendo homogêneos, uniformes, e na prática a experiência francesa, portuguesa e mesmo o processo de descolonização da América tem suas peculiaridades. Outra questão importante é que ele vai dizer sobre a ascensão de um proletariado industrial que não corresponde à realidade. Portanto, finalizamos assim mais uma aula do Pré-ENEM Soma Online. Obrigada pela sua participação. Não deixe de conferir o seu material, fazer as questões para fixar o conteúdo e nos vemos na próxima aula. Um beijo!